No Cabeça para Cima de hoje, nós vamos debater sobre fobias. E é um tema muito, muito importante, porque muitas vezes comportamentos ou atitudes ou sentimentos que sentimos ou que vemos em outras pessoas, nós atribuímos a um desequilíbrio para o qual realmente não há uma solução. E, de fato, alguma coisinha realmente não está bem. Mas há sim como tratar. E a importância, então, de tratar em vez de simplesmente se isolar ou se isolar do elemento causador. E nem sempre a gente consegue se isolar. E aí a vida se torna algo muito difícil. A gente fica muito feliz de poder trazer temas que você, como telespectador, pede. Esse é um. Então, se você tem alguma sugestão e pedido de tema, entre agora no e-mail, nossos contatos estão na tela, faça contato com a gente e faça a sua sugestão de tema, tá bom? Nós vamos então ao informativo e voltamos com o debate. A fobia é um medo persistente e irracional de um determinado tipo de objeto, animal, atividade ou situação que represente pouco ou nenhum perigo. Esse pânico pode ser considerado inofensivo por outras pessoas, mas persiste mesmo depois que o indivíduo se dá conta da irracionalidade do seu temor. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a fobia é uma doença que afeta 14% da população mundial. A organização divide em 3 tipos: a específica, de objetos e situações, a social, que afasta as pessoas dos ambientes públicos por temer passar por momento fechatório, e a agorafobia, que é estar na multidão, lugares públicos ou deixar lugar seguro. Entre as fobias mais comuns estão o medo de sangue, injeções e outros procedimentos médicos. Animais, como cachorros ou cobras, espaços fechados, lugares altos, insetos ou aranhas e relâmpagos. Medicamentos anti-ansiedade e antidepressivos, além de terapias comportamentais, são utilizados para o tratamento da doença. Conosco hoje para debater Ana Paula Camargo, que é neurocientista da UFRJ. Ana Paula, bem-vinda de volta ao Cabeça para Cima. Muito bom tê-la aqui hoje. Eu que agradeço. Tema bom, enfim... É um tema que, inclusive, um só reunião é pouco para dizer. É um programa só. Um só programa. Esses temas geralmente são assim. Mas a gente para pensar, falando 14%, se você pegar e colocar 10 pessoas numa sala, uma delas e metade de outra, ou se você colocar, a grosso modo, né, 20 pessoas numa sala, 2 delas potencialmente serão pessoas que podem serem portadoras de algum tipo de fobia, e a gente às vezes até convive com aquela pessoa e não sabe. Mas hoje a gente vai tentar ajudar as pessoas familiares, inclusive, a identificar, a própria pessoa identificar e vencer a barreira. Né? E na verdade, esse índice, a gente pode até alargar ele bem. O doutor Felipe já está aqui também, deixa eu apresentá-lo logo, já estou mencionando, Luiz Felipe Martins, que é neuropsiquiatra, quase cadeira cativa, muito bom. Fazia um tempo que o senhor não via, muito bom tê-lo de volta, bem-vindo. Obrigado, Rebeca. Estamos aqui para falar de um assunto que vocês já estão falando quase que tudo, né? É uma coisa realmente que, na verdade, como nós falamos sobre a quantidade, né? Nós vamos descobrindo que quase todo mundo tem fobia, viu? Exato. É um negócio muito sério, né? Entendi. Identificado e, obviamente, para a nossa felicidade, tratado, né? E curado. É uma coisa de cura. E isso então, por isso que é tão importante. bom a gente estar aqui hoje, porque a gente sabe que há essa possibilidade. E muitas pessoas acham que não há. Nós temos hoje um personagem que vocês vão conhecer, e eu fico muito feliz quando a gente essa pessoa tem a coragem de vir e compartilhar a história dela, a experiência dela, porque isso ajuda muitas pessoas que estão passando pela situação e falam, tá lá o pessoal falando da teoria e a prática. Então vocês vão conhecer João Gabriel Reis, que é promotor e sofre de courofobia. Já ele vai dizer pra gente o que é courofobia. Mas primeiro eu quero dizer bem-vindo, muito bom tê-lo aqui, João. Obrigado pela oportunidade, agradeço aí de estar participando desse programa de hoje. O que é courofobia, João? Courofobia é medo de palhaço. Tá certo. E você é promotor, você faz promotor de festa, você faz festa infantil, quer dizer, às vezes não tem palhaço, como é que fica essa história? Tá vendo como são as coisas? É verdade, né? é verdade, abrange muitas coisas e aí a gente tem que lutar contra esse medo aí. Tem que lutar, tem que tratar. Bem, vamos lá. De qualquer forma, vamos começar no começo, o que é uma fobia, né? A gente sabe, de alguma forma,
mais popular, assim, generalizada, todos nós meio que sabemos, mas acho que não custa a gente novamente, Claro. efetivamente, descrever o que é fobia e, claro, como elas surgem e quais são os sintomas. Temos 3 etapas aí. Então, primeiro, o que são fobias, afinal? Nós temos, como a gente estava conversando, né, doutor? Nós temos 3 situações que são distintas. A ansiedade, o pânico e a fobia. Então, são 3 questões diferentes. Mas, às vezes, elas andam meio que de mão dadas, né? Sem São dúvida. parecidas porque todas vêm do mesmo causador, que é o medo. Que medo é uma situação normal da vida de qualquer ser humano. Inclusive, nós devemos agradecer muito nós termos medo, porque eles nos livra. Então, o medo não é de todo negativo, é sem algo dúvida. necessário até Não. para a nossa proteção. Sem dúvida. É para a nossa proteção. O medo, ele vem dentro da história do homem como a possibilidade do homem existir. Então, se o homem não tivesse medo, ele iria se arriscar, ele iria comer coisas, ele iria viver de uma forma que hoje nós não estaríamos Não aqui. existiríamos, sem Nós dúvida. não iríamos existir. A preservação da espécie envolve, então, a presença desse não tenha sentimento dúvida. que é o medo. O problema é quando ele sai do controle. Exatamente. É. Na verdade, a fobia, né, o próprio grego sempre definiu muito bem, a fobia é o medo de, né? Tá. Então, o medo de. O medo de... O que é medo, né? Medo é aquilo que o ser humano sente, repulsa por alguma coisa e isso gera transtornos no seu próprio organismo. Tipo, taquicardia, ansiedade, sudorese, que é o suor frio. Há reações né? São físicas, reações portanto. físicas. E nós sabemos que muitas vezes essas reações é que levam um time de futebol a ganhar, né? Ou Então, a perder, atrás. ou a perder. Né? É. Então, Você tem uma isso são dá uma vontade de características, aproveitar umas né? coisas aqui, mas a gente não vai que fazer. nós vamos analisar, que é óbvio isso, né? O medo, ele estimula. Nós sempre lembramos que o medo libera adrenalina. Há né? graus diferentes nessa reação de medo, de acordo com a fobia ou de acordo com o comprometimento que a pessoa tem? Entendeu? Por exemplo, uma pessoa pode estar numa fase mais aguda da fobia se ela não for tratando. Se a Sim, coisa claro, desandar, há esses graus? Claro. Nós não podemos esquecer que a tanto fobia... de acometimento e, É um consequentemente, de reação. É um Sem gradiente, dúvida. um É gradiente de reações. Porque o medo, ele é químico. Como o doutor Isso. falou, ele é químico, Ele é ele é uma químico. reação Ele causa uma química. Entendi. Ele é, primeiro, uma reação química, que essa reação química vai desencadear uma série de reações físicas, que aí o doutor já relacionou, que as pessoas podem ter elas todas juntas, como podem começar com uma e ir desencadeando Encadear as outras e outras. outras não. E Mas, normalmente, é sudorese, isso. palpitação. E isso vai graduando, né? A vista Também, né? escurece, eu já vi Isso. pessoas que vai passar aquela sensação que vão desmaiar. Algumas não, outras vão. O que você sente, João Gabriel, quando você, né, na sua vida, teve esses momentos de, efetivamente, a coisa eclodiu? Qual é a reação física que você sente? É um medo assim que a gente não consegue nem explicar, tipo, a gente vê quando a gente vê aquilo que a gente está com medo, de frente a frente, a gente não sabe o que fazer. É um pânico que não dá para entender a gente mesmo O que entender. você sente vontade de fazer? De correr, se esconder, Correr, se estar debaixo de uma esconder. cama, fazer alguma... Se esconder. Quando eu vejo um palhaço, eu quero sempre não olhar para o palhaço, entendeu? É isso. O medo, ele desencadeia algumas reações primárias, são primitivas da gente. Então, o que o João falou é exatamente o que acontece. Ou ele vai correr, fugir, ou ele vai lutar contra aquele medo, ou ele vai freezing, ele vai se congelar com aquilo ali. E a gente tem uma outra reação, que é estratégica. A gente finge que não está sentindo medo. Isso já é uma reação mais complexa que o homem foi criando já com as experiências dele, né? Os esquemas mentais foram se aprimorando. Eu acho que é até uma questão de aceitação social. A gente não quer admitir que tem aquilo, então a gente finge. Então, essas 4 respostas são respostas de reação automática, né? Você entra em contato com aquele estímulo que te causa medo e automaticamente você vai ter essa reação. Sendo que
Quando é que fica patológico e quando é que é normal? Eu queria que você deixasse isso para o segundo bloco, porque é onde eu vou chegar. Nesse bloco ainda, e de repente vai ficar para o segundo bloco também como elas surgem, mas antes da gente falar como elas surgem e quando a gente identifica que a coisa fica patológica, tem como a gente elencar, enumerar as diferentes fobias? Por exemplo, na pesquisa eu achei interessante que a mais prevalente, as duas mais prevalentes provavelmente, são o medo de multidão, de muita gente, agorafobia. E o medo de ter que falar na frente de pessoas, de se pronunciar em público. Glossofobia. Isso. E também espaços pequenos, é isso mesmo, sem elevadores, dúvida. lugares... Claustrofobia, muito conhecida, né? Isso. Pela população. Acho que é a né? mais conhecida, provavelmente. Eu acredito que sim. Você acha que é a mais prevalente? Para então, mim, sim. Para mim, é a claustrofobia. E é importante que a gente veja o seguinte: a classificação da fobia, vamos falar em termos médicos, né? Em termos técnicos, é um transtorno de ansiedade. E como nós estávamos falando, a ansiedade, a fobia, o pânico, né? São termos que se misturam. Né? Na prática, na verdade, se misturam. Exatamente. Assim. Mas o que é importante é o seguinte: como nós sabemos que a ansiedade ela é graduada, ela vai aumentando, então o pânico, o medo, né? A fobia, elas trabalham da mesma forma. Ela vai aumentando. Hoje eu passo no elevador e entro no elevador com o seu Antônio e consigo ir no primeiro andar, mas não vou ao 10º, né? Daqui a pouco eu não estou conseguindo ir no primeiro, né? Daqui a pouco eu não estou conseguindo entrar. Não consigo nem olhar um elevador que me dá... Daqui a pouco eu sei que o prédio tem elevador, eu nem entro no prédio. Não é nem subir a escada. Eu não entro no prédio. Porque existe a possibilidade de estar uma senhora limpando a escada e eu ser obrigado a ir no elevador. Então, são gradientes. São coisas que a fobia nos estabelece, né? Ela coloca restrições. E como você falou, ela tende, se não tratada, aí o gradiente, o raio, aquela coisa vai aumentando de modo que, de repente, não é nem entrar mais, você já não entra no prédio que tem um elevador. Sem dúvida. Eu sempre gostei de exemplificar, por exemplo, quando estava falando com alguns pacientes e que tinham determinadas patologias, explicando que uma senhora está num assalto dentro de um banco e ela tem um infarto e vem a falecer. E todo mundo fala, mas ela era cardiopata. Não necessariamente. A descarga. Ela poderia ser vítima de uma fobia. Entendi. E essa fobia levou a um transtorno tão grave, e obviamente ela não fazia esse tratamento dessa fobia, que obviamente desenvolveu um infarto do miocárdio. Entendi. Então, para ver a gravidade daquilo que a gente está diante e precisa ser tratado. A claustrofobia, portanto, o medo de locais pequenos, apertados, e provavelmente o mais comum, a gente sabe, por exemplo, que você tem que entrar num carro com muita gente, ou você está num elevador, qualquer lugar que seja fechado, que você não pode... O carro ainda um pouco menos, você vai dizer, para o carro que eu desço, mas o elevador não. Vai que ele pare, que dê uma pane. Então, qualquer situação em que você se sinta... Por exemplo, e muitas pessoas que têm a claustrofobia são cometidas de medo de voar por causa do avião ser fechado, verdade. Correto? É verdade. Que outras? Falar em público? Falar em público, o medo social, né? Medo social, de você falar, de você se socializar, né? Existe, por incrível que pareça, um medo que a gente está muito associado à agorafobia, que evolui, que é o medo da pessoa de compartilhar com a sua própria família numa festa. Porque aquilo ali já amplia tanto que para ele já é uma multidão. Já é uma multidão. Né? Fulano toda vez vai para o quarto. Aí a pessoa não entende, mas na verdade já é o desenvolvimento da agorafobia. Então, as pessoas que estão nos assistindo agora estão começando a identificar e entender melhor, quem sabe, alguns comportamentos de alguém da família que elas não entendiam. Na verdade, exatamente. O Mário, no informativo, elencou várias. A gente sabe que medo de animais pequenos, de barata, de raio, de relâmpago. Então, existem, que nos leva então ao segundo bloco, existem algumas coisas, por exemplo, o palhaço, até que é uma coisa que dá para evitar, né? Se bem que você é promotor, o meu tá difícil. Mas, e de repente, se você não mora na Amazônia ou não mora num lugar, lá numa fazenda, você tem como evitar cobras ou aranhas, daí não é tão complicado. Mas você não evitar um lugar fechado, ou contato com pessoas, ou você, como é que você vai... Você não tem controle se vai trovejar ou se vai relampaguear. Na verdade,
O que acontece? Normalmente essas pessoas, você vai buscar o medo delas, não necessariamente o medo é do local fechado, mas é da impossibilidade que ela vê de conseguir socorro. Entendi. Então, na hora que a gente vai relacionar o tratamento, a gente precisa tratar não necessariamente a fobia em si. Fobia em si. Pronto. Mas é esse pensamento de estou na multidão, se por um acaso eu estiver morrendo, quem vai me ajudar? Para onde eu vou correr? Como eu vou sair daqui? Se cair um raio, ele vai me matar? Então, assim, os medos são anteriores. São medo de não morte. adianta você tentar entender, porque geralmente há uma irracionalidade envolvida, certo? O que me leva, então, ao gancho daquilo que você já tinha falado agora há pouco, mas que eu queria começar com a origem. Onde é que vocês têm percebido? Existe? Tem como identificar a origem? Faz parte de tratar? A gente volta já já. Cabeça pra cima.